Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 31 de janeiro, encerramento do mês, às 11 horas e 4 minutos. Ibovespa vai apresentando queda de 0,14%. Não consegui, esteve no positivo, mas não teve muita força para fechar bem a primeira hora de pregão, fechou na mínima. E já vai perdendo a mínima da primeira hora de pregão, ainda com espaço para queda. A gente tem ali em termos de suporte 58.500 e mais abaixo disso, mais importante no meu ponto de vista, 57.500 a 57 mil pontos. A Petro apresenta queda aí em torno de 1%, dentro do que era mais provável na ação, perdeu um suporte importante, não tem um movimento esticado para baixo no meu ponto de vista, então a ação segue com a perspectiva de baixo. E falar em termos de suportes mais abaixo aqui no semanal dessa ação, essa região de 18,25, 18,35 vai continuar sendo válida até, principalmente 18,25 ali, continua sendo válida até o encerramento dessa semana, ou seja, ela ainda pode gerar um repique até o pregão de amanhã e conseguir se manter acima dos 18,25. Mas o fato é que os seus próximos suportes mais visíveis pela frente, 17,42 e 17,31, sem muita sinalização de entrada no meu ponto de vista. Vale 5 apresenta alta de 1,23%. Gerou a formação inicial de um fundo duplo. Quando eu falo inicial é porque para gerar mesmo um fundo duplo precisa confirmar o rompimento aqui dos 38,18. Então gerou só um fundo em cima de uma região de um fundo anterior. O primeiro sinal positivo, vamos ver se ela vai ter força para superar a máxima desse fundo aqui inicial, o que aumentaria a chance de poder confirmar um fundo duplo, a formação de um W, e consequentemente uma perspectiva de ter um repique de alta em busca dos 38,85. BBS3, não cheguei a verificar ativos tão interessantes assim para abertura de posição comprada, mesmo com o Ibov ali já abaixo de 60 mil pontos. Apenas vou sinalizar aí 3 ativos que vão dando depois de um movimento de baixa, vão dando uma pequena parada, uma pequena congestionada e com chance de dar continuidade ao movimento de baixa. BBS3 é um deles, teria até espaço para fazer isso em termos de correção no preço no gráfico semanal, depois desse movimento de subida, e também até de ficar de forma lateralizada ali no tempo, correção no tempo. Mas o fato é que ela vem aí, depois de um candle mais forte de baixo, deu uma pequena parada, gerou um topo aqui no G60, tentou subir para reverter o topo, não conseguiu, já fechou mal a primeira hora de pregão, já fez nova mínima, enfim, vai gerando a sinalização ainda um pouco mais para baixo a BBS3. A perda dessa mínima aqui, 28,20, ela está com queda agora de 1,61%. A perda desses 28,20 reforçaria a chance de queda. E aí seu próximo suporte aqui um pouco mais visível e importante na região dos 23,21. A PDGR3 apresenta uma tendência de baixa no gráfico diário, um pouco mais fraca nesse momento. Ela tem aqui dois valores que é basicamente a região de um fundo anterior, junto com a máxima do candle que perdeu o suporte desse fundo aqui anterior. Ela tentou subir, não conseguiu. Apesar da tendência de baixa dela ainda ser um pouco mais fraca, reforçaria essa tendência de baixa na perda dos 3,07. Mas o fato é que a pressão compradora que está entrando nesse ativo não é suficiente para gerar um sinal que traga um controle da situação por parte dos touros dos compradores. Um desses sinais, no meu ponto de vista, seria um sinal positivo, seria o fechamento acima de R$ 33,24. Por enquanto, essa lateralização com perda de 3,10 e principalmente 3,07 reforçaria a chance de queda a favor dos topos descendentes lá do semanal, em busca de suporte inicialmente R$ 3,00, mas aqui no semanal teria de 2,91 e mais abaixo 2,77. TCSA3 vem também apresentando uma tendência de baixa, depois que fez esse movimento, perdeu ali o suporte 7,75, se recuperou, gerou aqui um pivô de baixa, ainda leve pivô de baixo, só que não consegue se recuperar, está aí lateralizando em cima de em torno de 7,52 e a mínima aqui na faixa dos R$ 7,46. Então a perda dessa região, a confirmação aqui até desse triângulo de baixa no G60,
amplia a chance também de queda da TSSA3, visto que a ação está com um topo descendente no semanal e com espaço para queda. Dentro do seu cenário gráfico, teria espaço para queda a TSSA3. Aqui no gráfico diário não tem muito suporte pela frente, a não ser número redondo dos R$7. E por último, a Sambi11. Sambi11, apenas um comentário em relação ao cenário gráfico dessa ação ruim para a ponta compradora. Já era ruim, né? Principalmente quando ela fez isso aqui, esse candle, a gente comentou nesse dia, perdendo a linha de tendência de alta dela, fechando abaixo de um gap, só foi piorando a situação e ainda abriu um gap de baixa no pregão de hoje. Pode ser até um gap de exaustão desse movimento de baixa, mas o fato é que o cenário gráfico não se encaixaria com os meus critérios de entrada para pensar em compra desse ativo. Queda de 2,41%, suporte significativo, mais significativo para essa ação, olhando para um gráfico semanal, fica aqui nessa região, em torno de R$13,60. Então esse seria o suporte mais significativo. Depois desse gap, se perde ainda a mínima do pregão de hoje, sexta-feira, ou de hoje em diante, amplia essa chance de teste dos 13,60. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.